Fala, galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias. Pessoal, tá chegando a época de provas no CEDERJ, certo? E nós da equipe Potato estamos aqui realizando a tarefa final, né, que é a resolução de provas anteriores. E eu achei uma questão aqui que eu considerei bem interessante, certo? Na qual ela pede para você fazer uso das leis de Newton e de cinemática para você atestar algumas coisas. Só que eu vou aproveitar essa mesma questão e vou fazer o uso de energia e dos conceitos de energia, de trabalho, de energia mecânica, certo? De energia dissipada, e vou mostrar que a energia, esses conceitos de energia e de trabalho, ele resolve o mesmo problema de uma maneira bem mais simples e mais elegante, que é uma das motivações por detrás do trabalho, da ideia de trabalho de energia. Ok? Mas vamos aqui à questão. A questão ele fala o seguinte, olha, um estudante solta um pequeno bloco de metal de massa M de uma altura h em relação ao solo para estudar o fenômeno da queda livre e mede a velocidade com qual o bloco atinge o solo. Em seguida, o estudante leva o mesmo bloco para o topo de um plano inclinado e empurra o bloco para que ele deslize sobre o plano em direção ao chão. A altura da qual as mãos do estudante deixam o contato do bloco também é h, ou seja, está no mesmo h ali, ok? E nesse ponto, o bloco tem uma velocidade inicial v0. O plano inclinado faz um ângulo θ com a direção horizontal, veja nas figuras abaixo aí, e tem um coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano, ou seja, significa que há movimento, certo? Se fosse estático, não haveria. Lembrando que o atrito estático, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Aí vamos lá. No item letra A, ele pede o seguinte: faça dois diagramas indicando as forças que atuam sobre o bloco durante a queda livre. Ora, eu vou pegar e fazer aqui, certo? Esse primeiro item, item letra A, o item letra A. A gente vai fazer aqui, ó, para o primeiro caso, certo? Eu tenho um bloco que, quando ele deixa a estrutura, certo? Quais são as forças que estão atuando sobre esse bloco? O que ajuda no movimento dele? O peso. Peso que é igual a massa vezes a gravidade, tá? Vou botar aqui vetorialmente. Mas, pessoal, quando a gente vem escrevendo a intensidade, ou módulo, esse aqui é o módulo. Eu simplesmente vou representar pela letra sem o vetorzinho em cima, ok? Ou seja, por exemplo, a gravidade, o módulo da gravidade vai ser apenas G. Só o que está fazendo, tá? Então, o diagrama que a gente tem para o bloco que é solto em queda livre é esse. Já para o bloco no plano inclinado é um pouco diferente, certo? Esse bloquinho aqui no plano inclinado vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um pouco maior aqui, tá? Vou fazer ele um pouco maior. Eu vou pegar só um trechinho do plano inclinado. E aí eu vou desenhar um blocão aqui. Por quê? Porque ele tá com essa inclinação com relação ao ângulo θ. Então, quais são as forças que estão atuando? Para baixo, você tem a força-peso, certo? Tem a força-peso. Para cima, e note que agora já não coincide mais com o peso, porque aqui está no plano inclinado, você tem a normal, mas ele vai coincidir com uma componente do peso, que é o peso Y, tá? E aí você tem, ajudando no movimento, vou colocar em amarelo, o que está ajudando o movimento é a componente peso na direção X. É o peso na direção X, tá? E o que está atrapalhando o nosso movimento, vou colocar aqui em laranja, que está resistindo ao nosso movimento, é a nossa força de atrito cinético. Está aqui as componentes das forças. Vamos aproveitar a mesma questão que você está dando e vamos ver quem é quem aqui. Bom, de cara a gente sabe que dá para formar aqui um triângulo, certo? No qual isso aqui é o ângulo θ, tá? Então, eu posso escrever esse triângulo da seguinte maneira. Esse triângulo pode ser escrito da seguinte maneira. Esse aqui vai ser o meu PY, esse daqui vai ser o meu PX,
e esse daqui vai ser o meu P, esse daqui vai ser meu θ. Então, em relação a θ, Px é o quê? Cateto oposto, né? E PY é adjacente. Então, vamos lá. Seno de θ é cateto oposto, Px, sobre hipotenusa. O que nos dá que Px é igual a P vezes o seno de θ, ou ainda que nosso Px é mg seno de θ. Tá aqui a componente Px, tá? E a nossa componente Py? Ora, o cosseno de θ vai ser Py sobre P. Isso quer dizer que Py vai ser igual a ser peso vezes o cosseno de θ. Logo, o nosso Py vai ser mg cosseno de θ. Tá aqui as duas componentes Px e Py. Eu sei que a minha componente Px ela coincide com a normal, certo? Ou seja, a normal é igual ao Py, o que indica para mim que a normal ela vai ser o meu mg cosseno de θ. E a nossa força de atrito? A força de atrito cinético, no instante que vai começar o movimento, que ela deixa de ser estático e passa a ser cinético. Nesse instante, essa força ela é dada por mi cinético vezes a normal. Ou seja, a força de atrito cinético vai ser quem? Vai ser mi cinético vezes m vezes g vezes o cosseno de θ. Tá aqui. Eu achei todas as forças do nosso problema, de maneira que agora eu posso resolver fazendo uso das leis de Newton. Mas vamos lá, agora para o item letra B. No item letra B, ele fala o seguinte: olha, qual a velocidade inicial, V0, deve ser imprimida ao bloco no plano inclinado para que ele chegue ao chão com a mesma velocidade em módulo ao qual ele chegou na queda livre. E ele pede para a gente verificar essa consistência de expressão, encontrando o limite quando o θ tende a 90, certo? Então, vamos lá. No item letra B, ele pede para a gente relacionar o V0 de maneira de saber qual é a velocidade que ele deve ser imposta para que ele chegue com a mesma velocidade do caso da queda livre. Vamos fazer o primeiro estudo da queda livre. Na queda livre, o que a gente tem aqui? A gente tem a força-peso, certo? Puxando esse bloquinho para baixo, tá? Então, quem é que está ajudando o movimento? Apenas a força-peso. Não tem ninguém atrapalhando, somente força-peso. E a minha força-peso é massa vezes a gravidade, ok? Eu poderia dizer que isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, e mostrar aqui, né, que a minha aceleração é a minha gravidade. É a única aceleração que tem aqui imposto sobre o bloco. Qual é a velocidade que esse bloco vai chegar lá embaixo? Ora, eu vou usar aqui a equação de Torricelli, certo? Vamos usar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Nesse meu caso daqui, o meu deslocamento vai ser o próprio h, a minha própria altura. A minha velocidade inicial é zero, porque o meu corpo é abandonado, certo? O meu corpo não, o corpo é abandonado, né? Então, v ao quadrado, ele vai ser quem? Note que eu botei aqui positivo com um sinal, simplesmente pelo fato de quê? De que a direção do movimento é para baixo e a gravidade é orientada para baixo, então o sinal é positivo. Se o movimento fosse para cima, o sinal aqui deveria ser trocado, certo? Então, v ao quadrado vai ser 2g, e quem é o meu deslocamento é a altura. Tá aqui a velocidade que ele chega lá embaixo. E aí a gente vai querer descobrir V0 de maneira que a gente encontre que ele chegue com essa mesma velocidade. Vamos lá.
Vamos voltar aqui para o plano inclinado. Tá aqui o plano inclinado. Ele parte de uma determinada altura, certo? E aqui eu quero fazer uma ressalva que é o seguinte, olha. Vou fazer aqui em amarelo. Essa aqui é a altura que ele parte e é a mesma de lá. Só que o deslocamento que ele está executando, D, ele é diferente. Esse deslocamento é esse aqui, ó. O meu D é isso daqui, tá? Se meu D é isso daqui, e a gente tem um ângulo θ, o nosso H ele vai ser diferente. Como é que vai ficar o H para a gente aqui? Bom, em relação a θ, H é o quê? Cateto oposto. Então a gente pode escrever o seguinte, olha, o seno de θ é o cateto oposto H sobre D. Ou seja, eu posso escrever que meu D é H sobre o seno de θ. Deixa esse resultadozinho aqui, tá? Eu vou ter a velocidade inicial, ok? No problema. Agora, vamos aqui escrever. A minha equação de Torricelli, a minha equação de Torricelli não. Vamos ver as componentes das forças. Primeiro, as forças que estão atuando sobre Y, sobre a componente Y, elas vão ser nulas. E aqui uma ressalvazinha, a gente pode fazer uma rotação do eixo, certo? Eu não vou fazer ela aqui, entendeu? Mas você poderia fazer uma rotação de maneira que o eixo Y novo seria esse daqui, ele vai sofrer uma rotação de um ângulo θ, tá? E aí com esse ângulo θ, as suas novas componentes vão estar sempre relacionadas com esse ângulo, e aí você pode fazer todas as contas, e quando você ver, você vai encontrar o mesmo resultado de que a gente manobrar para encontrar esses ângulos através da força aqui, tá? Então, aqui seria o ângulo Y, esse daqui seria o nosso eixo X rotacionado, tá? Mas em relação a Y, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu peso é igual à minha normal, o peso de Y é a minha normal. A gente já viu isso, eles não contribuem no movimento. Agora, no nosso eixo X, tem contribuição do movimento sim, tá? Ele vai ser igual a massa vezes aceleração. Quem é que está contribuindo para o movimento? Vamos voltar aqui no diagrama que a gente fez há poucos instantes e ver, ó, quem é que está puxando o movimento para baixo? Px. Quem é que está atrapalhando o movimento? A força de atrito, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, escrever isso aqui, ó. Quem ajuda o nosso movimento é Px, quem atrapalha é a força de atrito cinético. Isso daqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Quem é o meu peso X? O meu peso X, ó, se você esqueceu, você vem e olha, é mg seno de θ, tá? Então isso aqui vai ficar o seguinte, mg seno de θ menos quem é que vai ficar a minha força de atrito? Minha força de atrito a gente já tinha calculado ali em cima, seria o atrito cinético vezes a normal, ou seja, mg cosseno de θ. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. A gente pode cortar a massa, certo? Bota em evidência e corta a massa. E aí a gente escreve que a aceleração, para esse caso daqui, ó, eu posso botar o G em evidência, vai ser G, abre parênteses, seno de θ, menos mi cinético vezes o cosseno de θ, tá? Tá aqui a minha aceleração. O que é que eu faço com essa aceleração? Eu vou jogar ela na equação de Torricelli. Vamos lá, novamente, usando a equação de Torricelli. Vai ficar v ao quadrado menos v0 ao quadrado é igual a 2 vezes a, certo? Vezes d. Vamos ver quem é quem. Primeiro, quem é o meu d aqui, ó? O meu d é h sobre seno de θ, né? Então eu vou escrever, ó, v ao quadrado menos v0 ao quadrado vai ser 2, abre parênteses, 2g, certo? Abre parênteses, seno de θ menos o mi estático vezes o cosseno de θ
fecha parênteses, e o meu D é quem? É o H sobre o seno de θ, tá? Então, vamos lá. O meu V ao quadrado. Eu quero que o meu V ao quadrado chegue com a mesma velocidade do caso anterior. E a gente viu qual foi a velocidade do caso anterior? 2gh, certo? Então, olha, isso aqui, 2gh menos V0 ao quadrado é igual a 2g seno de θ menos mi cinético vezes o cosseno de θ h seno de θ. Aí a gente vai agora isolar o V0, certo? E fazer o jogo de sinal. O 2GH, ele vai passar para o lado de lá negativo, certo? Mas quando eu colocar o sinal do menos V0, ele vai ficar positivo, né? Então, vão ficar V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, vai ficar igual a 2GH, certo? Menos 2GH, aqui abre o parênteses, seno de θ, menos um mi estático, cosseno de θ, de 1 sobre seno de θ. E, por fim, eu escrevo que o meu V0 ele vai ser igual a raiz quadrada de 2GH, tá? Menos 2GH sobre seno de θ, vezes o seno de θ, menos o mi estático, vezes o cosseno de θ. Está aqui a velocidade que eu tenho que chegar, a minha velocidade inicial, que eu devo começar o movimento para que eu chegue lá embaixo com aquela velocidade em questão, ok? Aí ele pede para a gente testar o limite. Olha, qual é que é o limite? O limite é o meu ângulo θ, certo? Tender a π sobre 2. Ou seja, se ele tende a π sobre 2 a 90 graus, ele vai se aproximar da vertical. Se eu me aproximo da vertical, qual é a minha velocidade inicial? Se ele estivesse na vertical, o corpo não seria empurrado, ele seria abandonado. A minha velocidade inicial, ela tem que ser zero. E a gente vai testar se a gente encontra zero fazendo isso. Vamos lá. V0 vai ficar igual a raiz quadrada de 2GH menos 2GH sobre o seno de π sobre 2, tá? Abre parênteses, seno de π sobre 2 menos mi de E cosseno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? Seno de 90 é 1. Isso aqui é 1, isso aqui é 1. E qual é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Então, vai ficar 1 aqui dentro, certo? 1 aqui embaixo. 2GH vezes 1, 2GH. 2GH menos 2GH, V0 é igual a 0. Quod eratum, quod eratum demonstrato. Ou seja, como queríamos demonstrar, tá? Na letra C, ele dá para a gente o seguinte, olha, ele pede para utilizar valores de parâmetros e ver qual valor a gente encontra. Cadê? Aqui. Qual é o valor da velocidade inicial para H10, o coeficiente de atrito cinético 0,1 e o ângulo de 45, tá? Então, ele vai utilizar a gravidade como sendo 10. E nesse caso daqui, ó, tudo que a gente tem que fazer é substituir na
equação. Ou seja, vai ficar V0 igual a raiz quadrada, certo? De 2 vezes 10 vezes 10. Então, isso aqui é 2 vezes 10 vezes 10, né? Eu já vou colocar direto 200, tá? Menos 200. Isso aqui vai ser 200 sobre quem? Sobre seno de 45, certo? Vou botar logo o valor aqui, né? Esse seno de 45 seria a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. É, isso daqui também a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 menos 0,1 vezes raiz de 2 sobre 2. Bom, substitui todos os valores direto, tá? Esse raiz de 2 com esse raiz de 2 aqui com esse raiz de 2, isso aqui vai dar 1, tá? Sobrou 1 aqui, 1 menos 0,1 vai dar 0,9. V0 vai ser igual a raiz quadrada de quem? De 200 menos 200 vezes 0,9. 200 vezes 0,9 vai dar 180. 200 menos 180 vai dar 20. Ou seja, o meu V0 vai ser raiz de 20, e raiz de 20 tem que ser 4,47. Aproximadamente 4,47 metros por segundo. No item letra D, ele faz a seguinte, isso aqui é uma questão para a gente só discutir. A discussão é baseada no trabalho de energia. É o seguinte, a energia cinética, a energia mecânica do bloco se conserva na queda livre? Pessoal, olha só, se está desprezando o atrito com ar, ele não fala de atrito com ar, a gente imagina que fosse um movimento só de queda com vácuo. Então, como não há atrito no ar, certo? A conservação. No alto, no bloco, você teria, aqui no alto, vou botar aqui em preto, aqui você teria energia potencial, e aqui embaixo você teria energia cinética, certo? E essas duas energias elas seriam iguais, idênticas, ou seja, a energia mecânica ela vai ser constante nesse caso. E é claro que a gente pode constatar isso daí também pelo simples fato de que o potencial gravitacional ele é uma força conservativa, ele independe da trajetória. E se ele independe da trajetória, essa energia mecânica se conserva. Já nesse caso daqui, com atrito, isso daí já não acontece. Se você tem atrito no sistema, a força de atrito ela depende da trajetória. E se ela depende da trajetória, ela não é uma força conservativa. Logo, a gente vai ter uma variação da energia mecânica, e essa variação da energia mecânica vai ser igual a menos o trabalho dissipativo. Ok? Só queria colocar isso daqui. Tá? Então, respondido o item letra D. Agora, um detalhezinho. Vamos fazer uso dessa questão aqui da energia mecânica. Por quê? Eu falei a vocês, como motivação para o uso de energia e de trabalho, que a ideia de a gente utilizar isso daí seria facilitar os problemas. Tá ok? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou escrever só para o caso da queda livre, por caso da queda livre, como é que fica a nossa ideia de energia mecânica. Olha só, a minha ideia de energia mecânica é energia cinética mais potencial é igual a energia cinética inicial mais a minha energia potencial inicial. Eu vou olhar aqui para cima. Quando eu estou em cima, o que é que eu tenho? Eu tenho velocidade? Não, o corpo é abandonado. Em cima, eu não tenho velocidade, o corpo é abandonado. Mas eu tenho potencial, certo? Então, isso aqui é mgh. Embaixo, eu tenho potencial? Eu não tenho potencial, mas eu tenho energia cinética. Ele vai chegar com uma velocidade. Qual a velocidade? 1/2 de mv ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Se eu corto as massas aqui, ó, passo 2 para lá, eu posso ver que meu v ao quadrado
certo? É 2GH. Ou seja, simplesmente fazendo essa relação daqui, eu cheguei ao mesmo resultado que a gente tinha visto lá para o bloco em queda livre, ok? Agora vamos para o plano inclinado. Vamos para o plano inclinado. Como é que vai ficar para o plano inclinado? Tá? No plano inclinado tem o seguinte cenário. Ele está aqui, ele tem uma velocidade inicial, certo? Ele tem uma velocidade inicial e ele vai estar sofrendo atrito. A gente sabe disso, tá? Ele tem uma altura aqui, que é h, ok? Então, se ele está sofrendo atrito, o que é que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que vai ter variação da energia mecânica. Então, vamos lá. A variação da energia mecânica, nesse caso, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual ao trabalho, menos o trabalho dissipativo, né? Ou melhor, não conservativo. Não conservativo. Tá aqui. E vamos lá. Quem é que vai ser o trabalho não conservativo? O meu trabalho não conservativo, ele vai ser dado por quem? Pela minha força, pela minha força de atrito, certo? Vezes o deslocamento que ele está ali realizando, tá? Então, como é que eu vou escrever isso daqui? É... Pronto. O meu trabalho no conservativo, né? Ele vai ser aqui, ó, a força vezes o deslocamento que ele está fazendo, que ele está executando, certo? Qual é a força que está atuando sobre ele? Vai ser a força de atrito, ou seja, vai ser mi vezes a normal, mi vezes a normal, que a gente tem ali, certo? Vezes essa nossa altura que a gente esteja executando aqui para ele. Tá ok? Como é que fica isso daqui para a gente? O deslocamento que ele vai fazer é esse deslocamento de altura. Ou seja, o meu trabalho dissipativo, o meu trabalho não conservativo, ele vai ser mi mg vezes o h, tá? Então vamos lá. Não, isso aqui não é h, não. É mi mg vezes d. Mi mg vezes d. Esse deslocamento aqui depende da trajetória, vezes o d, tá? Então vamos lá. Quem é o meu trabalho da energia mecânica? O meu delta E da energia mecânica é a minha energia final menos a minha energia inicial. Se a gente pensar aqui só no bloco, aqui em cima a gente tem quem? A gente tem a altura, certo? Ou seja, eu tenho energia potencial no início e eu também tenho velocidade. Então eu também tenho energia cinética. Só que aqui no final eu chego com o quê? Eu só chego com energia cinética. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter K menos K0 mais o zero. Isso aqui vai ser igual a menos mi mg gd. Quem é que vai ser meu K? É um meio de mv ao quadrado, certo? Menos o meu K0, que vai ser um meio de m v0 ao quadrado, mais o meu U0, que vai ser igual a mgh, mgh, certo? Com isso em mente, o que é que resta para a gente aqui fazer? Com isso em mente, o que é que resta para mim fazer? É simplesmente igualar isso aqui a menos mi mgd. Vamos ver que a gente vai passar para lá. Eu vou passar, vai ficar V0 aqui, certo? V0 ao quadrado. Então, eu vou ficar com... Quem que vai ficar positivo? Vai ficar positivo 1 meio
de MV2, já que ele passa para lá negativo, e a gente vai fazer o jogo de sinal, tá? Vou botar aqui um meio de MV2, também vai para lá. Tá positivo, passa para lá negativo, o MGH, e aí com a troca de sinal ele fica positivo novamente. MGH, certo? E quem estava negativo, opa, só um detalhe, isso aqui não é positivo, não. Isso aqui é negativo. Perdão, isso aqui é negativo. Então, ele passa para o outro lado positivo e fica negativo. Menos mi, m, g, d. Ok? Aí eu posso cortar a massa de todo mundo, certo? O 2 daqui sai, aqui eu multiplico, de maneira que o meu V0 ao quadrado vai ficar igual a V ao quadrado menos 2GH, certo? Menos 2 mi, 2 mi, G vezes D. 2 mi, mg vezes D. Ou seja, o meu V0 vai ser igual a raiz quadrada de quem? Ó, cadê aqui como é que fica? V ao quadrado menos 2GH 2GH menos 2 mi G. Quem é o meu D? O D a gente sabe que é H sobre o seno. Então fica H sobre o seno de θ. O meu V0 vai ficar igual a raiz quadrada de quem? Cadê aqui? V ao quadrado vai ficar 2GH menos 2GH menos 2 mi GH sobre o seno de θ, sobre o seno de θ. E por fim, é... por fim, e por fim, pessoal, só um detalhezinho aqui, esse sinal aqui é positivo, certo? Porque eu não fiz o jogo de sinal, tá? Esse daqui com esse eu corto, certo? O meu V0 vai ser raiz de 2 mi0 G H, tá? Sobre o seno de θ. Eu vou parar aqui, ok? E a gente volta depois. Então, só para a gente concluir aqui essa questão aqui, ficou faltando um detalhe, pessoal. Perdão, isso aqui é o cansaço, certo? A força que está, a nossa força de atrito aqui, ela tem uma componente, certo? Que seria o nosso cosseno de θ. Lembrando aqui, ó, que é mi vezes a normal, certo? E quem é a nossa normal? Voltando aqui rapidinho. A nossa normal mg cosseno de θ. Então, isso aqui ficaria o cosseno de θ, cosseno de θ, cosseno de θ e o cosseno de θ. Cosseno de θ, cosseno de θ. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores que a questão me dá. Qual é o ângulo? É 45. Se é 45, o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, isso daqui vai dar 1,
certo? Aí sobra quem? 2 vezes 0,1 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,1 dá 10. 10 vezes 2, 20. Raiz de 20 é 4,47 metros por segundo. Só para a gente mostrar que a questão foi bem mais simples de resolver usando o conceito de trabalho e energia cinética. É isso, perdão aí, pessoal, por ter esquecido esse cosseno. Isso é o cansaço que faz com que a gente acabe se batendo um pouco. Mas está corrigido aí o problema e a gente se vê depois com mais problemas aí sendo resolvidos.